Seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal Teologia de A a Z. Eu vou te pedir para você assinar nosso canal e, sem dúvidas, você vai ter algumas informações importantes. Por isso que é importante você assinar o canal para receber as atualizações desta playlist que eu estou compartilhando com vocês. Eu vou também sugerir seguir nas minhas redes sociais e também no meu site teologiadeaz.com. Esse também no Telegram, um canal onde eu estou postando arquivos, livros, PDFs, para você ter materiais para estudo. Então vamos soltar a vinheta e vamos continuar com o nosso papo. Meu primeiro ministério. Confesso que vivi um fracasso. Realmente a minha imaturidade, a minha falta de conhecimento denominacional me levou a fracassar. Não tenho prazer em falar isso, menos orgulho, porém foi um aprendizado muito impactante, ao ponto que eu quis abandonar o ministério pastoral, porque houve uma gestão denominacional um pouco tendenciosa, houve acusações falsas, porém, ao longo do tempo, a razão foi dada para mim e também o aspecto pastoral foi um aprendizado muito inteligente, muito bom. O que acontece, então, é que eu abandono o ministério pastoral e eu fico em casa. Na época, hoje esposa, era noiva, e ali a única coisa que me divertia era o fantástico, os gols e tudo mais. Porém, no meu coração ardia o desejo de estar na comunhão dos santos. Assim, passaram-se alguns meses e eu consegui chegar em uma pequena igreja que me acolheu sem perguntar de onde eu vinha, o que tinha acontecido. O pastor foi extremamente atencioso, nunca me questionou, mas sempre esteve atento a me ouvir quando houve necessidade. A partir dali, então, eu estabeleci uma amizade com esse pastor e a igreja, em determinado tempo, tinha uma congregação e havia muita necessidade de atender. Assim, então, nós começamos e nos decidimos ir até lá, onde existia somente um homem com uma senhora e algumas crianças para fazer o ministério. Iniciamos ali o trabalho com uma pessoa convertida e outra meia convertida. Desta maneira, começamos em uma sala daquela vila, daquele lugar, daquele bairro. Depois fomos para a frente daquela casa, conseguimos levantar um pequeno barraco e, a continuação, fomos para um salão maior, onde já cabiam 80 a 100 pessoas. Claro que ainda não lotava, porém já havia espaço suficiente para ter uma igreja, uma missão, congregação. E ali nós trabalhamos durante o período, eu, minha noiva, ela com as crianças e eu fazendo o trabalho pastoral. Foi ali que eu tive, então, o meu primeiro salário, como falei num vídeo anterior, de 40 litros de álcool, para eu mesmo ir até lá todos os domingos ou finais de semana, sábado e domingo, e às quartas-feiras atender as pessoas e visitar quando necessário. Desta maneira, então, eu fiz o trabalho durante um período, alguns anos, e chegou então um convite de uma igreja que me pedia que eu pastoreasse essa igreja. E essa igreja tinha sofrido algumas dificuldades administrativas e sempre uma discordância com o pastor, e nós oramos e pedimos a Deus então a sua direção.
O mais interessante é que essa igreja me falava que ela só queria que eu fosse lá no dia domingo, passasse o dia com eles, porque não havia condições financeiras para que eu fosse praticamente quarta, sábado e domingo, e eu estava aproximadamente 20, 30 quilômetros de distância nas grandes cidades. Isso é uma distância longa e, ao mesmo tempo, muita gasolina iria se gastar. Muito bem, então eu comecei a fazer o trabalho e a minha esposa trabalhava, eu também atendia algumas vendas, mas aparece uma bela oportunidade que Deus, e essa vai ficar, essa história do dinheiro que chegou vai ficar para o próximo vídeo. Por quê? Porque eu quero mostrar que muitas vezes nós acreditamos muito mais que o dinheiro vem da igreja e não vem de Deus. E isso me preocupa. O dono da igreja é Deus. Meu patrão, sempre eu falei, é Deus. Então, a única maneira que eu posso me sentir desqualificado para ser pastor é quando eu estou ou pratico o pecado. Quando a igreja pede para eu sair, ou pediu para eu sair, quando a igreja pede para um pastor sair, eu entendo de que o problema não é o pastor muitas vezes. Porque a igreja ora para que o pastor chegue, mas dificilmente ora para que o pastor vá embora, ou procurar a vontade de Deus. É evidente que isso pode ser a minha perspectiva, pode haver discordância, e não há problema nisso, mas é a minha filosofia ministerial. Desta maneira, então, eu quero colocar para você de que nesse momento, quando a igreja me dava um salário mínimo, para que eu pudesse atender aos domingos, e se Deus me vocacionou, seguramente Ele vai providenciar o restante que eu preciso. Eu tinha a igreja, um salário mínimo, a minha esposa e algumas vendas de livraria que eu fazia no seminário. Então, nesse momento, eu tinha esse suporte. Porém, vai chegar um suporte inesperado, pelo qual Deus vai me abençoar. Isso eu conto para a próxima história, ou a próxima memória 3. Um grande abraço e nos encontramos na próxima história.